Oi, tudo bem? Eu vou fazer aqui um resumo sobre o tema Lei da Indução de Faraday, que tem a ver com o experimento 9, que vocês vão ver logo em seguida, certo? Esse tema já foi abordado em Física 3 e todos vocês aí que já fizeram ou estão fazendo Física 3 já passaram por ele, tá? Então eu vou fazer isso aqui é um resumo, mas que é necessário para a gente chegar a uma expressão que a gente vai usar lá no experimento. Então, primeiro eu vou tratar do conceito de fluxo, tá? Fluxo de campo, tá? Nesse caso, a gente tem um fluxo de campo magnético, beleza? Considere, então, essa região aqui, ó, essa região circular de área A, tá vendo? E tem a normal, esse plano dessa superfície aqui, né? Tá orientado aqui para cima, e nessa região há um campo magnético que atravessa essa superfície fazendo um ângulo θ com a normal, beleza? Bom, o conceito de fluxo ele é dado pelo seguinte, é dado pela integral do campo escalar dA vetor, tá? Bom, o dA vetor ele é o dA, o elemento de área dA vezes a normal, a superfície. Então, a integral B escalar NdA é o que a gente chama de fluxo, tá? Nesse caso, fluxo de campo magnético. Aí eu uso esse índice B aqui para indicar que é o fluxo de campo magnético, porque a gente também tem fluxo de campo elétrico, certo? Bom, como isso aqui é um produto escalar entre vetores, né? O módulo dele vai ser B dA vezes o cosseno do ângulo entre B e o vetor unitário N, ok? Beleza, então. Bom, vocês devem lembrar, né, que quando a gente... Isso aqui é uma lei, quando a gente trata de uma superfície fechada, como isso aqui, como essa superfície aqui, ó, completamente fechada, né? Você vê que você tem uma superfície aqui, né? E tem uma parte aqui embaixo que não está sendo mostrada. Então, essa superfície aqui, ela é fechada, ou seja, ela envolve um volume, tá? Se a gente avaliar essa integral ao longo de uma superfície fechada, tá? Então, aqui é a definição de fluxo, ela pode ser sobre uma superfície fechada ou sobre uma superfície aberta como essa aqui, ó, uma superfície que não envolve volume, tá? Se a gente fizer isso para uma superfície fechada, essa integral, tá? Isso dá zero, ok? A integral de B escalar dA ao longo de uma superfície fechada a zero. Isso é pelo fato de que não existe um monopolo magnético, tá? Já que quando a gente faz isso para campo elétrico, né? Se a integral de superfície fechada não for zero, isso significa que está envolvendo uma carga, tá? Ou seja, é a lei de Gauss do campo elétrico, tá? Beleza? Então tá ok. Vamos avançar aqui. Bom, beleza. Então eu já sei o que eu já sei como calcular e o que é o fluxo, né, de campo magnético. Agora a gente vai ver o seguinte, agora a gente vai mesmo para a lei de Faraday, tá? Porque a lei de Faraday tem a ver com fluxo. Quando o fluxo de campo magnético varia no tempo, tá? Surge na região onde o fluxo de campo magnético está variando no tempo, uma força eletromotriz induzida. Se nessa região você tem uma espira, né, um fio condutor, aí vai surgir nesse fio uma corrente induzida, tá? Devido ao fato do fluxo de campo magnético estar variando no tempo, tá? Bom, e se você tiver N espiras, né? Se você tiver um número maior que 1 de espira, a lei de Faraday é simplesmente a mesma lei com o número de espiras aqui. Então, vai ser a força eletromotriz induzida vai ser proporcional ao número de espiras que a gente tem do condutor, tá? Da bobina. Né? Já vou falar bobina especificamente, que a gente vai tratar de bobina aqui, tá? Então, a força eletromotriz induzida é menos o número de espiras, a derivada do fluxo de campo magnético no tempo. Beleza? Sobre esse menos eu vou abordar daqui a pouquinho. Bom, como o fluxo é a integral de BdA, então a força eletromotriz induzida é menos a derivada no tempo da integral de BdA cosseno θ. Bom, eu explicitei desse jeito aqui porque aí a gente pode ver o seguinte, né? O fluxo de campo magnético ele pode variar por três motivos, né? São três termos que podem fazer com que o fluxo mude. Um é o próprio módulo do campo magnético, né? Se o campo magnético estiver variando no tempo, certo? O segundo é a área da espira estiver variando no tempo,
ok? Isso é exatamente o que a gente vai tratar no experimento, certo? Lá no experimento vai ficar mais claro como que isso ocorre, tá? E o segundo, e o terceiro, aliás, é se o ângulo θ entre o campo magnético e a normal ou a superfície também variar no tempo. Então, suponha que o campo magnético não tem intensidade constante, mas ele é um vetor que está oscilando, sei lá, está mudando, está variando o ângulo com a normal. Ou então a própria superfície está modificando, tá? Então, assim, tá variando a normal, então significa que ela pode estar em movimento, ela está girando, né? Girando ou está em movimento, certo? Então, essas três coisas fazem o fluxo de campo magnético variar no tempo e logo qualquer uma dessas mudando no tempo vai implicar uma força eletromotriz induzida. Claro que se duas ou até três mudarem ao mesmo tempo, aí a força eletromotriz induzida vai ser devido a essas três mudanças, certo? Então, agora eu vou tratar sobre esse sinal menos aqui, tá? Esse sinal menos é muito conhecido como lei de Lenz, tá? Ele é o seguinte, o que ele traz? Ele leva em conta a conservação de energia, tá? Aí o que ocorre? Imagina que você tem um ímã aqui, ó, o polo norte está se aproximando, né, dessa espira, tá vendo? A velocidade para cima, você tem um ímã e você está se aproximando lá, ok? A força eletromotriz que vai surgir na espira, porque olha só, o fato de você estar aproximando um ímã de uma espira está fazendo o quê? Está fazendo com que a intensidade do campo magnético esteja aumentando, né? Porque o campo magnético é mais próximo do ímã do que afastado dele. Como você está chegando um ímã perto da espira, significa que o campo magnético que está nessa região onde está a espira está aumentando, beleza? Então está tendo variação do fluxo de campo magnético, que o próprio campo está aumentando. A área não está aumentando, que é a área da espira, certo? E a orientação entre o campo magnético e a normal também não está mudando. Nesse caso está mudando é o valor do campo, tá? E ele está aumentando. Então, a força eletromotriz induzida, ela tem um sentido tal que a corrente gerada por ela, né, uma força eletromotriz, implica que você vai ter uma corrente induzida, beleza? Então, que a corrente gerada por ela vai gerar um campo que contraria a variação do fluxo. Então, olha só, o fluxo está aumentando, porque eu estou aproximando o ímã, né? Logo, a corrente vai gerar um campo nesse sentido aqui, que está aqui, ó. Vou usar a regra aqui da mão direita, né? O dedão apontando para a corrente, os outros dedos estão indicando qual que é a direção do campo devido a essa corrente, tá? A própria corrente está gerando um campo, é o campo diferente do campo do ímã, certo? Então, vocês podem ver aqui em vermelho que o campo magnético gerado pela corrente está contrário ao campo magnético gerado pelo ímã, tá? Nem sempre ele é contrário. E nesse caso ele está contrário por quê? Porque o campo magnético gerado por ímã está aumentando nessa região porque você está aproximando o ímã lá. Então, logo, o fluxo de campo magnético está aumentando. Então, o campo gerado pela corrente vai ter que contrariar esse aumento. Se o campo é para cima e está aumentando, o jeito de contrariar é fazer um campo para baixo, tá? Que aí está contrariando o aumento de fluxo em torno, na região onde está essa espira aqui, né? Que atravessa a área do plano da espira. Já quando você afasta, lembrando, ó, o norte está para cima, tá? Então, quando você afasta o ímã, a velocidade que está para baixo, o que acontece com o fluxo aqui? O fluxo vai diminuindo, porque se o ímã está afastando, né? Cada vez aqui na espira vai ter uma região de campo magnético menor devido ao ímã, certo? Porque o ímã está ficando mais longe, então o campo magnético aqui está diminuindo. Se o campo magnético diminui no tempo, isso implica que o fluxo diminui no tempo, certo? Então, a corrente induzida aqui vai ter que gerar um campo magnético, tá? Que vai contrariar a variação do fluxo. Como o fluxo está diminuindo, o fluxo é para cima, mas está diminuindo, né? Aí a corrente vai gerar um campo magnético para cima, exatamente se opondo a essa variação, que nesse caso é uma variação negativa, está diminuindo, ok? Então, está indicado aqui pelas setas vermelhas. Setas vermelhas é o campo magnético gerado pela corrente induzida na espira. Tá? Isso é a chamada lei de Lenz, tá? E ela vem do princípio de conservação de energia, ok? É o seguinte, lá no experimento vocês vão ver que a gente tem uma espira retangular que está aqui em cima, tá vendo? A letra A que significa a área dela, tá? E vai estar
numa região onde tem um campo magnético apontado para cima, aqui, ó, tá vendo? Tem um campo magnético. Essa esfera tem largura L e comprimento X, tá? Aí o que acontece? À medida que você desloca ela com a dada velocidade, certo? Ela vai começando a entrar na região que tem campo magnético. Se ela vai entrar na região que tem campo magnético, o campo magnético ele é uniforme, tá? E a área da espira, a espira tem uma área, né, total definida, mas, ou seja, na medida que vai entrando na região de campo magnético, uma pequena parte da espira vai entrando, então, ou seja, você tem um elemento de área entrando aqui, né? Isso vai continuamente acontecendo porque você está puxando com uma velocidade constante, tá? Então, o que acontece aqui? Há uma variação do fluxo porque a área da espira que está sujeita ao campo magnético está variando, ou seja, nesse caso ela começa a aumentar, depois você vai estar totalmente na região de campo e depois começa a diminuir quando sair dessa região, tá? Beleza? O elemento de área é um L, que é a largura, vezes um dx, que é um elemento, um diferencial de comprimento na direção x, né, que está entrando. Então vamos lá, força eletromotriz induzida, né, ela vai ser menos a derivada no tempo da integral de B escalar n dA. B está apontando para cima e o vetor normal também está apontando para cima, então isso aqui vai dar cosseno de zero, né? Então isso aqui vai ser menos d derivada no tempo de B dA, BdA, né? Já que o cosseno de zero é 1, beleza? Bom, quem que é dA? dA eu coloquei aqui, ó. dA é L vezes dx, né? É a largura L vezes um comprimento dx, tá? Então, esse aqui vai ser menos a derivada no tempo da integral de B, L, dx, tá? Bom, B não depende de x, né? B é um campo uniforme nessa região, L também é constante, então posso colocar para fora. Força eletromotriz induzida vai ser igual a menos B, L. Aí vai ficar integral, vai ficar integral de dx, vai ficar integral de dx, né? Isso vai dar o próprio x, e aí a gente vai derivar no tempo, vai ficar dx dt. Dx dt é a velocidade, tá vendo? Aqui a direção x, se você avalia como a posição muda no tempo, isso dá a própria velocidade. Então vai dar menos b, l, v, certo? Essa aqui é a expressão da força eletromotriz induzida na espira, tá? Lembrando que o sinal menos está indicando que essa força eletromotriz induzida vai gerar um campo, né? A corrente devido a essa força eletromotriz induzida vai gerar um campo que contraria a variação do fluxo, né? Na entrada, o fluxo de campo magnético está aumentando porque a área está aumentando, né? Cada vez você tem mais porção da espira dentro da região de campo magnético, então você está aumentando o fluxo, certo? Então, como aqui o campo está para cima e o fluxo está aumentando, então a espira vai gerar um campo para baixo, né? Nesse caso, para baixo ali. Então, ela teria esse sentido aqui, ó. Teria esse sentido aqui, né? Porque você tem I, B dá para baixo, beleza? Isso na entrada. E na saída já vai acontecer o contrário, né? Que vocês vão ver lá no experimento que essa espira vai percorrer toda a região de campo magnético, vai ficar nela, né? E à medida que ela começa a sair, volta a ter força eletromotriz induzida. Só que nesse caso aqui a corrente vai mudar. Vocês vão perceber isso pelo sinal da tensão medida da força eletromotriz medida no experimento. A hora o sinal vai estar mais, a hora vai estar menos, né? Se na entrada tiver menos, a saída está mais, ok? Beleza, então. Então, essa aqui é a parte uma parte que a gente vai usar, né? Uma expressão. E agora eu só vou falar também, vocês vão fazer um experimento. Eu fiz um experimento qualitativo, né? Usando a força de Lorentz, né? Lembrando que a força de Lorentz é uma força devido ao fato da gente ter corrente elétrica na presença de campo magnético, tá? E aí vai existir uma força magnética devido a essa interação entre a corrente e o campo magnético, beleza? Então, lembrando que em módulo isso aqui é
e LB, seno do ângulo entre L e B, né? L, então, aqui, ó, se a espira tem, ó, nesse caso aqui nós temos uma barrinha de latão, tá? Uma barra circular de latão, é condutora. Aí vocês vão lá ver que eu vou fazer o contato aqui, aqui. Então, esse aqui vai fechar uma espira, tá? A corrente vai passar aqui, ó. Ok? Aqui já não tem, aqui não tem contato. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui não tem esse contato, não. Certo? Então, quem está fazendo o contato é o latão. Aí, o que acontece? Na hora que aplica uma corrente aqui no circuito, vamos supor que a corrente seja nessa direção, então se aplica que a corrente está nessa direção aqui, ó, corrente I, né? Aí, a direção de L é a direção da corrente, então vai ter L vetorial B, né, que B está para cima, então vai existir uma força para cá, ó. Uma força para cá, e essa barrinha aqui, que ela está só apoiada aqui nas extremidades, ela vai se mover para a esquerda. Quando inverte o sentido aqui, ela vai se mover para a direita, tá? Então, beleza. Só para lembrar que a expressão que a gente... esse experimento é qualitativo, então vocês só vão discutir ele em termos dessa expressão, tá? Mas o que acontece, por que a força está para um lado, por que a força está para o outro lado, né? E vocês têm que falar sobre a direção da corrente, né? Que ela dá a direção do elemento L, né? Então, quando você faz o produto L vetorial B, a força é perpendicular tanto a L quanto a B, né? B está para cima, L está, né, nesse caso aqui, nessa direção aqui, e o F a força está tá no plano aqui da espira, né? Ora para a esquerda, ora para a direita, beleza? Então tá bom. Ok, então agora a gente vai para o experimento. Oi, como vocês estão? Vocês viram anteriormente na aula que eu tratei sobre a lei de indução de Faraday, e o tema do experimento 9 é exatamente a lei de indução de Faraday, tá? Para isso a gente vai usar como arranjo experimental esse aparelho aqui, que é uma placa. Aqui tem uma espira quadrada, ok? Aqui, ó, ela movimenta nessa placa aqui, empurrado por um motorzinho que tem esse fio aqui, ó. Esse fio movimenta, né, quando a gente aplica uma tensão, e eu posso inverter o sentido, indo para a direita e indo para a esquerda, ok? Então tá lá, a fonte de tensão que a gente vai usar é aquela, né, que a gente tem usado sempre. Nós vamos usar um multímetro e também a gente vai usar essa placa com vários ímãs. Então esse aqui que vai ser gerado o campo magnético, tá? O campo magnético ele é mais ou menos uniforme, ok? A gente tem cada círculo desse aqui é um ímã, né? Então eles estão arrumados de tal jeito que o campo magnético fica aproximadamente uniforme, beleza? Então inicialmente a gente vai para o procedimento. São quatro partes esse experimento, tá? Nós temos duas partes que são qualitativas e duas partes que são quantitativas, tá? Então a gente vai iniciar o experimento qualitativo 1, que é o movimento de um condutor transportando corrente em um campo magnético. Então tá bom. O campo magnético, como eu já falei para vocês, é gerado por esses ímãs, tá? Você tem essa placa aqui, ó, beleza? E para isso a gente vai usar esse cilindro aqui de latão, beleza? É um condutor. Então o que acontece? Eu não vou mostrar para vocês mais a fonte, né? Vocês viram a fonte, mas eu vou trazer aqui os cabos dela e a gente vai fazer como pede aí no roteiro, né? A placa já está removida, essa placa magnética. Coloque o tubo de latão transversalmente à placa, tá aqui, né? O que acontece? Aqui, ó, nós temos dois bornes, tá? Então a gente vai colocar um conector da fonte em um borne, o outro no outro borne, tá? Então positivo e negativo. Vou até já começar a fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Negativo, positivo, beleza? E aí o que acontece? Vai existir um circuito, né? A gente tem aqui um fio, aqui tem um trilhozinho metálico, então conduz corrente, né? A corrente vai passar pelo latão, beleza? Que vai fechar o circuito aqui, ó. Então a gente tem um circuito formado aqui com a fonte, tá? Beleza? Ela já está encostada, aqui tem um trilho, beleza? Vou colocar ela aqui no meio.
conecte a placa magnética a uma fonte de corrente e alimente com a corrente de 1 a 2 amperes, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Tá. Como é que vocês vão saber que essa corrente? Ou então eu vou colocar aqui, ó, o multímetro. O multímetro tá aí. E aí vocês vão ver a corrente. Só para vocês verem, tá? Vocês não precisam... o valor que está sendo usado ali, como é qualitativo, o valor que está sendo usado é apenas um valor de referência para vocês verem o que vai acontecer aqui. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui, corrente de 10 amperes. Vai lá, peraí, deixa eu fazer essa ligação certa. Aqui, ó. Aqui, beleza? E aí, tá aqui. Só para ficar claro. Tá bom, vou ligar aqui na função. Ele já está aqui, ó. Ele tá para ler corrente, tá vendo aqui, ó? Ele tá na saída aqui, desculpa, na entrada de 10 amperes, né? Que a gente vai tratar de corrente de 1 a 2 amperes. Eu vou colocar aqui na faixa de ampere, tá vendo? E aí tá aí, ó. Então agora eu vou aplicar uma corrente. Beleza. Bom, aí vocês estão vendo, ó, o que está acontecendo. Tá, deixa eu desconectar aqui. Vou voltar com ele para cá, ó. A corrente está em torno de 1 ampere, tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho essa corrente. Aí vê aqui, olha só, quando eu estou em torno de um certo valor, surge uma força que movimentou ele para cá, né? Tá vendo? Vou colocar aqui de novo, ó. Olha lá, você vê que quando eu removo ele, a corrente vai a zero, porque o circuito está aberto, entendeu? Ele é que fecha o circuito aqui, ó. Se alguém falar assim, professor, você tá enganando a gente, o que acontece? Você está colocando esse trem inclinado, né? Então, só para mostrar de novo aqui, ó. Ele fica aqui parado, certo? Fica aí parado, ó. Ok, eu vou deixar ele parar. Ele tá aí. A mesa aqui tá razoavelmente plana, então ele fica onde põe, né? E aí, eu vou aplicar aqui uma corrente, aqui, ó. Eu vou zerar lá, para não vir. Então tá aqui, ó. A corrente tá zero, né? E vou aumentar aqui, ó. Vendo que eu empurro para o outro lado, ele vai para cá, né? Então aí, ó, beleza? Aqui, ó, quando eu tiro a corrente, aqui, ó, e coloco ele numa posição aqui, ó, ele vai ficar aí onde está, tá vendo? Certo? Beleza? Então agora o que a gente vai fazer é inverter a corrente, né? Eu vou inverter a corrente, eu vou inverter lá na fonte. Então agora ele vai surgir uma força no sentido contrário, né? Vamos entender aqui. Vocês viram que surgiu uma força aqui para a direita, né? Como a corrente está assim, olha só o que acontece. A gente tem para ter uma força para a direita, e a corrente aqui, ó, o sentido da corrente é esse, né? Então a gente tem I, F para lá, então tem que ter um campo magnético saindo aqui da palma da mão, ou seja, está apontando para cima. O campo magnético aponta para cima aqui, ó. E L, né, que é o elemento de corrente, ou vamos usar o L, né, como um elemento, o comprimento aqui, L, VEC B, tem uma força para a direita, beleza? Agora a gente vai inverter a corrente, tá? Então eu vou inverter aqui, ó. Então, o positivo foi para lá, o negativo foi para cá, beleza? Aí agora ele vai para o outro lado, ó, certo? Aí, ó. Então a força, eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim. Então a corrente, olha lá, a corrente está em torno de 1.4, certo? Vocês veem que eu coloco e ele volta para lá, ó. Vendo aqui, ó. Então agora tem uma corrente vindo, né, daqui para cá. Então você tem I, VEC B, força para esquerda, tá? Usando a força de Lorentz, né? Usando a expressão da força de Lorentz, que é I, L vetorial B, certo? L e B estão perpendiculares, né? Então vai dar ILB e o sentido é dado pela corrente, tá? Já que o que eu estou invertendo aqui é a corrente, o campo magnético ele tem a mesma direção, tá vendo? Então ele retorna aqui para essa posição, ok? E aí quando eu aplico corrente, ó lá,
aqui mais ou menos a região de equilíbrio dele. Vou aumentar um pouquinho a corrente aqui. Bom, isso aqui então é apenas qualitativo, ok? Retorna aqui, ó. Tá? Fazer de novo aqui, agora com a corrente no sentido contrário. Ele vem para cá, beleza? Retorna ele para cá. Opa. Olha lá, a corrente está em torno de 1,2 ampere, tá? Beleza, essa é a primeira parte. Agora a gente vai então... Tá? Tem que tomar cuidado aqui para não desconectar lá na fonte. Nós vamos para o experimento qualitativo 2, certo? A indução em um condutor, figura 3. Então, o que a gente vai usar agora? Nós vamos continuar usando essa placa, a gente não vai alimentar mais, tá? Com a fonte, beleza? Mas a gente vai usar o multímetro e a gente vai usar aqui na função, multímetro na função voltímetro, tá certo? Aí o que vai acontecer? Aqui. Invertir aqui, o padrão é esse. Então tá bom. Então eu vou fechar o circuito aqui com o multímetro, tá? Fechei o circuito aqui. Passar esse fio para cá. Esse fio aqui. Lá para não ficar. Beleza. Então o circuito é fechado com o voltímetro, beleza? Aqui, ó. Aí o que acontece? Ele está aqui na função, voltímetro na faixa de milivolt, tá? Milivolt. Ele está indicando uma diferença de potencial de 22 milivolt, tá? Ok? Aí o que acontece? Tem um campo magnético aqui, ok? Nós vamos movimentar esse latão aqui com o dedo para lá e para cá, né? E colocando velocidades diferentes. Aí vocês vão ver que olha só, ele está fechando o circuito aqui, ó. Você tem uma determinada área aqui, ó. Tem uma determinada área aqui que é como se fosse uma espira retangular, tá vendo aqui, ó? Fecha aqui, tá certo? Fecha aqui. Então você tem uma região aqui que a área vai mudar à medida que eu movimento, tá? Deixa eu colocar um pouquinho para lá. Então, olha só, e na hora que eu movimento ele, ó, aqui tá zero, ó, tá zero, certo? Na hora que eu movimento, vocês veem que surge uma diferença de potencial, tá? Então a gente vai colocar ele para se movimentar com as mãos, né? E vamos analisar. E vocês têm que fazer a análise de acordo com a lei de indução de Faraday que eu apresentei na aula antes desse experimento, tá? Então aqui, ó. Aí você vê que aplica uma diferença de potencial. Não é que aplica, desculpa. Surge uma diferença de potencial devido ao movimento desse fio de latão. Então vocês têm que, olha só, o que está acontecendo à medida que eu movimento? A região em que há campo magnético tá variando, né? Você tem aqui uma determinada área, né? E aí você tem um movimento relativo entre o latão e ele, e isso implica então que a área está mudando. E vocês viram de acordo com o que eu apresentei na aula, né, que quando você tem uma variação do fluxo de campo magnético, surge uma força eletromotriz induzida no circuito, né? Nesse caso o circuito que é formado aqui pelo multímetro, os cabos e esse latão e o trilho aqui, ó. Vendo, ó? Aqui fica zero, ó. Na hora que eu paro aqui, fica em torno de zero, né? E aí você movimenta, surge uma diferença de potencial, tá vendo? Então é a força eletromotriz induzida, tá? E aí ela é muito pequena, tá? Mas dá para medir aqui. Aqui a ideia não é exatamente medir, mas a ideia é observar, né? Então vocês têm que discutir isso, né? O que está sendo feito aqui e o que está acontecendo, né? Sei lá, se eu movimento para lá e para cá, ó. Aqui, ó, parei, ele vai zerar. Zerou, né? Na hora que eu começo a movimentar, ele começa a indicar uma força eletromotriz induzida, tá? O tempo de resposta do multímetro é muito lento comparado com o movimento que eu estou aqui. Então,
ele não, por isso que esse experimento aqui não dá para fazer uma medida, tá? Mas ele é qualitativo, mas dá para ter ideia lá, certo? Ele vai de 0 até um certo valor, que eu vou parar aqui, e vai ficar em torno de 0 lá, ó. Beleza? Aí, ó, ficou em torno de 0, que eu coloquei e movimentei. Tá? Então é isso que é para descrever o que está acontecendo aqui, baseado na lei de indução de Faraday. Tá? Bom, agora a gente vai para outras duas partes em que a gente vai fazer medidas, tá? Que é as partes quantitativas. Então agora a gente vai para o experimento quantitativo 1, em que a gente vai medir a força eletromotriz, vai aparecer aqui já tem um multímetro na função voltímetro e a escala já está em milivolt, tem uma casa decimal, em função da velocidade da espira, tá? Que eu vou mostrar para vocês, quando eu ligo aqui, esse carrinho se movimenta, ele se movimenta até aqui, e depois aí eu paro e mudo a direção de movimento e ele retorna para cá, tá? O que acontece é o seguinte, aqui tem uma espira, tá? Retangular, em que o número de espiras, aqui tem uma bobina na realidade retangular, em que o número de espiras eu defino pela conexão que eu faço aqui. Do jeito que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês, né? Olha só, a conexão que eu fiz lá foi os conectores externos, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, pegando os externos, a gente tem 2.400 espiras, tá? E aí, no próximo experimento que a gente vai fazer, a gente vai variar esse número de espiras. Agora a gente vai fixar, a gente vai deixar ligado de tal maneira que a corrente vai percorrer 2.400 espiras, então isso é fixo, tá? O que a gente vai variar é a velocidade desse carrinho aqui, certo? Variando como? Eu vou mudando a tensão lá, e existe uma relação linear entre a tensão aplicada no motorzinho que está aqui dentro e o deslocamento dele, a velocidade dele, tá? Deslocamento no tempo. Como é que vocês vão medir essa velocidade? Estão vendo que tem uma régua aqui, né? Só ajustar aqui. Tá vendo que tem uma régua? E aí, à medida que esse carrinho vai deslocando, vocês vão, tá vendo que começou aqui no 0, tá? Vocês vão usar o tempo da própria filmagem como cronômetro, tá? E vão então coletando deslocamentos aqui e tempo, e aí vocês vão medir a velocidade, certo? Bom, o que acontece? Nós vamos fazer esse experimento do carrinho indo e do carrinho voltando na mesma velocidade, tá? Então, o ideal é que vocês meçam a velocidade na ida e meçam também na volta, ou seja, coleta dados aqui, você pode pegar de 2 em 2 centímetros, tá? O deslocamento e o tempo correspondente para esse deslocamento a cada 2 centímetros, certo? E ao mesmo tempo que você está coletando, bom, isso é uma coisa, né? A velocidade, a outra vai ser a força eletromotriz. O que acontece? Tem essa bobina, ela define uma área, né? Você tem a área desse plano aqui, ó, tá? O campo magnético é gerado por esses ímãs aqui que a gente já usou essa placa com ímã, certo? Esse campo a gente vai considerar ele como uniforme, tá? O valor de referência desse campo é 20 microtesla, se não me engano. 20 militesla, tá? 20 militesla. Esse valor, inclusive, vocês vão comparar com o que vocês vão obter. Aí o que acontece? Como vocês viram na aula, quando há mudança de fluxo, surge uma força eletromotriz aqui. Por que essa força eletromotriz vai surgir aqui? Como que está variando o fluxo? Está variando o fluxo porque a área em que as linhas de campo magnético estão atravessando o plano dessa espira está modificando, né? Que olha só, certo? Olha lá. Vendo aqui, ó, a região está aqui de campo magnético, aí começou, as linhas de campo magnético estão atravessando uma dada área disso aqui, e essa área está mudando, né? A espira está entrando para a região de campo, então quer dizer que a área nesse caso está aumentando. Então você está tendo uma mudança na área, tá? O campo não está mudando, o que está mudando é o fluxo devido à área estar mudando com o tempo, certo? E aí começa a surgir uma força eletromotriz lá, tá vendo?
Bom, aí, continuando explicando, que, ó, quando ele já estiver completamente dentro da região de campo, né, e nessa região aqui mais uniforme do campo, que a gente não tem os efeitos de borda, o que acontece? Aqui está parada, a força eletromotriz é zero, tá? Mas mesmo aqui nessa região, aqui, ó, o fluxo não está variando. Por que o fluxo não está variando? Porque, apesar dela estar movimentando, toda a área dela já está na região de campo magnético. Então, à medida que ele movimenta, a área não está mudando mais, né? A área que está sujeita ao fluxo, porque está toda a área dele sujeita a esse fluxo. Então, não está tendo mudança, né? Sujeita ao campo magnético. Então, você pode ver que a força eletromotriz fica em torno de zero. Na hora que ele começa a sair, aí começa, então, a variar a área de novo, né? Certo? E aí, olha só, aí começa a surgir uma força eletromotriz, tá? O valor que vocês vão pegar de referência, tá? O valor da força eletromotriz mesmo, vocês vão ver o máximo valor aqui, tá? Estabelece isso como critério. Então, o valor máximo aqui seria a força eletromotriz, tá certo? Ela fica oscilando lá porque o campo não é exatamente uniforme. A velocidade aqui pode estar variando, né, de alguma maneira, assim, porque pode ser que a velocidade não seja constante, ok? E tem atrasos também na medição aqui do multímetro, né? Ele tem vocês viram lá na mudança anterior que tem um atraso nisso aí. Então aí ele vai de um valor até um máximo, então isso aí demanda um certo tempo, tá? Mas o motivo principal é porque o campo não é exatamente uniforme e a velocidade do carrinho pode estar variando à medida que ele movimenta, tá? Mas para todos os efeitos a gente vai considerar que o campo é uniforme e a velocidade é constante, tá? Então aí observa aqui também que, ó, ele está entrando, viu que a força eletromotriz aqui, ó, ela está negativa, ou seja, ela está num certo sentido. O que acontece é que o fluxo de campo magnético aqui está aumentando, né? Porque cada vez você tem uma área maior da espira dentro da região de campo. Então você tem um aumento do fluxo. Então a força eletromotriz que é estabelecida, inclusive o campo magnético aqui é para cima, né? Então, como está tendo um aumento e o campo magnético é para cima, a corrente gera um campo que se opõe a esse aumento. Então a corrente ela tem esse sentido aqui, ó, de tal maneira que as linhas de campo estão entrando na espira, as linhas de campo geradas pelo campo devido à corrente na espira, tá? Beleza? O campo devido aos ímãs está apontando aqui para cima. E como o fluxo está aumentando, né? O campo gerado pela corrente na espira é entrando aqui, tá certo? Porque está se opondo à variação do fluxo que está acontecendo. E essa variação está sendo no sentido de aumentar o fluxo. Então, o campo que é gerado é contrário a esse aumento. Então, ela é para baixo, tá? Aí, beleza. Aí, continua, né? Aí, vocês podem ver, então, que a força eletromotriz teve um sinal negativo. Agora, o sinal vai ficar positivo. Quer ver na hora que ele estiver saindo. Né? Porque ele está numa situação em que o fluxo está diminuindo. Tá vendo que o sinal agora é negativo, tá? O positivo ou negativo ali não quer dizer que o positivo é sempre saindo e o negativo é entrando. Não, só significa só que a corrente tem sentido contrário, tá? Na entrada, a corrente induzida aqui tem um sentido e na saída, a corrente induzida tem outro sentido, beleza? Então, lá, continuando. Então, agora, as linhas, ó, o campo do ímã é para cima e é só que o fluxo está diminuindo. Então, o que acontece? A corrente gera um campo que vai se opor a essa diminuição do fluxo. Então, gera um campo para cima também. Então, o sentido da corrente seria esse aqui, ó. Beleza? Seria sentido anti-horário. E aí, lá o valor vai mudando, né? Você viu, chegou lá, deve ter chegado em torno de 20, tá? E beleza. Bom, esse valor, essa velocidade aqui é menor que a gente vai usar a cada 2 volts, tá? De tensão na fonte. Isso implica que a velocidade vai aumentando, tá? Nós vamos começar com essa velocidade. Lembrando, 2 volts é a referência mínima, é a tensão que eu aplico aqui no motorzinho, tá? O que vocês vão ter que medir é a velocidade, certo? Meçam a velocidade na ida e na volta. Faça um gráfico disso aí, porque você tem pontos distância-tempo, né? E você sabe que quando você plota distância-tempo, a inclinação vai dar a velocidade, tá? E a velocidade é constante, então você espera que a inclinação você espera que o gráfico de distância por tempo dê uma reta, tá? Beleza? Façam isso na ida e na volta, e aí você vai obter 2 velocidades, tira a média delas, tá? Beleza?
Então tá bom, então nós vamos iniciar aqui, tá? Eu vou aumentar levemente aqui, para ficar deixa 2,1. Então tá bom, então vamos iniciar, tá certo? Então vamos lá, ó, começando. Aí vocês vão perceber que sempre quando a espira está entrando na região de campo magnético, o fluxo está aumentando. Então, no nosso caso aqui, o fluxo aumentando indica que o sentido é dado por menos aqui, tá? Então, você tem um sentido, a corrente está aqui no sentido horário. Então, o sentido horário é negativo ali, beleza? Agora começa a sair, então começa a ter uma força eletromotriz, ela está em 13, 12, viu que chegou a 16, 18 e quase 19, né? Então vocês consideram esse valor máximo aí, tá certo? Usem isso como critério. Então, e aqui, ó, e vocês vão pegando, opa, foi até bom que eu percebi uma coisa. Eu vou mudar aqui a câmera levemente para cá, para vocês pegarem o final ali também, ó. A gente vê o final aqui, ó, tá? Então tem uma certa... Ok? Então dá para ver aqui, ó, chegou no final, né? Tem uma paralaxe aqui, vocês estão vendo, tem um certo ângulo aqui, então tem bastante erro nessa medição aqui, mas ok, certo? O erro vai continuar sendo o mesmo, né? Então vocês vão obter um valor de velocidade que não é exatamente a real, porque você teria que estar olhando aqui de cima, aqui na situação que eu estou para poder exatamente, tá? Por exemplo, aqui, ó, deu em torno de 290, mas vocês devem estar vendo o final do carrinho, está aqui, ó, final do carrinho aqui como 300 e quase 320, tá vendo? Milímetros, né? Mas tudo bem. O que importa para a gente mesmo é força eletromotriz em função da velocidade que vocês estão medindo aí, tá? E pronto, esse erro já está embutido no experimento. Então aí entrou, vocês viram lá que, né, chegou a 18 alguma coisa, eu não percebi se tinha dado 19. Então vamos olhar aqui agora. E presta atenção, você está usando isso aqui como referência, né? Essa parte aqui estava no zero lá, ó, certo? Então você foi até 200, 320 mais ou menos, né? Ok, você inicia de 320 e vai até zero, tá? Então agora começa a sair, ó, aí começa a ter uma força eletromotriz, certo? 13, 15, 18, 19,8, acho, se não me engano, tá? Beleza, aí vocês vão ter que ver esse vídeo, parar, ver em quadro a quadro, se for o caso, para poder obter o valor. Ele vai desligar aqui, tá? Deixa eu só desligar aqui, mas isso já não tem mais problema, que já chegou no máximo. Beleza. Então, ok, agora eu vou aumentar a velocidade, vou colocar aqui 4 volts de tensão na fonte, tá? E vamos lá, vamos ligar. Bom, existe, né, vocês vão perceber ao longo desse experimento e vocês viram pela aula, né, que a relação entre a força eletromotriz e velocidade é linear, né? Então, como eu mais ou menos dobrei a velocidade aqui, né, a força eletromotriz que vocês vão obter lá vai ser mais ou menos o dobro, né? Você viu que chegou lá a 40 e poucos, certo? E a gente tinha obtido uns 19, então tá em torno do dobro, tá? Não exatamente a velocidade está o dobro aqui. Por exemplo, eu coloquei lá 4 volts agora e antes tinha dado 1,8 volts, então mais que dobrou, né? Ok, mas o que importa é que eu estou tentando ir de 2 em 2 volts lá, mas o que importa é a velocidade que vocês vão medir, né? Obter aqui experimentalmente. Então, ó, só para ver de novo, né? Que a força aqui, lembrando que aqui está em milivolts, tá? Ela deu 39,
43, 46, 44, 48. Essa aí vocês vão obter o maior valor disso aí, certo? Então agora vamos para a próxima velocidade, a terceira. Chegou a 64 ali, né? Beleza? Então chegou até o final, né? 300 e quase 320 aqui, ó, a referência é esse aqui, tá certo? Então agora a gente vai retornar. Beleza? Próxima velocidade. Vamos lá. Como está ficando muito rápido, está usando o cronômetro do próprio filme, né? Talvez uma maneira de vocês coletarem esses dados, em vez de 2 em 2 centímetros, que está começando a ir rápido demais, é de pegar, por exemplo, a cada 1 segundo. Então, aí para cada segundo, vocês medem qual que é a distância percorrida, né? Okay? Qual que é a posição que ele está. Aí você vai ter a distância percorrida. Bom, agora vamos aumentar a velocidade. Agora retornar, né? Tá zero, né? Tá parado. Aí começa a entrar, lá deu 117 como aproximadamente como valor máximo, né? 114, beleza. E agora vou pegar mais duas velocidades, eu vou aumentar só 1 volt aqui, a gente ter um pouco mais de dados. Que eu posso ir até 12 volts, então agora tinha ido até 10 volts, agora eu estou em 11 e daqui a pouco eu vou para o último que é 12. Beleza? Agora então vamos saindo. E agora para a última. Beleza, então é isso, tá? E daqui a pouco a gente vai fazer então um experimento em que a gente vai mudar o número de espiras, tá? Então a gente vai ter 3 posições para o número de espiras. Beleza, então. Vamos então fazer agora o experimento em que a gente vai coletar a força eletromotriz induzida em função do número de espiras. Eu vou iniciar aqui com 2.400 espiras, tá? Que é essa ligação aqui externa vai dar 2.400 espiras, tá? E a velocidade é constante para as 3 espiras que a gente vai usar, né? Nós temos 3 conjuntos de espiras, né? Nós temos 800, 1.600 e 2.400, tá? Então vamos lá, aí vocês têm que pegar a velocidade, né? Para 2 medidas, né, é o suficiente, porque a velocidade não vai mudar, mas vocês tomam uma média aí, né? Vocês fazem 2 conjuntos de experimentos, né? Tipo assim, pega a velocidade agora, na ida, e na volta para 2.400 espiras e pronto, a velocidade é essa, né? Então agora vamos aí retornar. Usem sempre aquele critério de pegar o valor máximo da força eletromotriz induzida. É um critério, mas porque fica mais fácil de
de identificar, né? Beleza. Então agora eu vou para o conjunto de 1600 espiras, né? Que é quando a gente liga aqui, ó. Tá? Então ligando esses dois aqui são 1600, o número de espiras é 1600, tá? Bom, aí vocês já podem, à medida que coletar, já entender o que você espera, né? Entender se está de acordo com o esperado. Como a força eletromotriz é proporcional ao número de espiras, diminuindo agora, né? Ficou em torno de 2/3 o valor, né? Do número de espiras, 1600 é 2/3 de 2.400, então a força eletromotriz esperada deveria estar em torno de 2/3 do valor anterior, né? Então agora eu vou mudar para 800 espiras. Então tá aqui, ó. Esse conjunto aqui. Só mostrando de novo, né? Aqui, ó. Quando a gente faz essa conexão entre esses dois aqui, o número é 800, tá vendo? Tá aqui dentro aqui, ó. O anterior estava entre esses dois aqui mais distantes, né? É 1600. E quando pega entre os extremos é 2.400. Vamos lá. Então agora a gente espera um valor que seja a metade do anterior, né? Que você tinha 1600 para 800, metade do número de espiras, a força eletromotriz vai estar em torno da metade do valor que vocês pegaram anteriormente. E vai estar em torno de 1/3 do valor, do primeiro valor, que foi com 2.400 espiras, né? Agora vamos retornar.